noite, turma. Na aula anterior, a gente discutiu o positivismo, que foi um movimento intelectual importantíssimo para o desenvolvimento da sociologia. E a gente falou do Augusto Comte, um autor considerado um dos pais fundadores da sociologia, porque conseguiu empregar pela primeira vez o termo sociologia para se referir à ciência da sociedade. Até então, quando se referia a essa ciência para estudar a sociedade, o próprio Augusto Comte utilizava inclusive o termo física social, por acreditar que era possível que se entendesse os fenômenos sociais da mesma forma objetiva e neutra com que as ciências naturais e as ciências exatas estudavam seus fenômenos. Hoje a gente vai estudar, vai começar, na verdade, a estudar o que se chama os autores clássicos da sociologia, que são o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber. E por que esses autores são considerados clássicos? Eles são considerados clássicos justamente por terem sido eles os primeiros a construir um método próprio para essa ciência e cada um, a partir do seu referencial, uma teoria própria para analisar a sociedade, que coincidentemente, para eles naquele momento, era a mesma. Eles viveram entre o século XIX e o século XX, e eles viveram justamente os efeitos das consequências da Revolução Industrial e da Revolução Francesa para a sociedade europeia. Então, por dos motivos pelos quais eles são considerados clássicos é isso, e além disso, eles são considerados clássicos porque a obra deles é extratemporal, extratemporânea. O que é que isso quer dizer? Eles conseguiram revelar bastante sobre a sua sociedade naquele momento, pela a sociedade em que eles viveram naquele momento. Eles conseguiram explicar de forma bastante coerente a sociedade em que eles viviam naquele momento. No entanto, até hoje, eles são considerados referências para quando se vai analisar fenômenos sociais que estão entrelaçados com a obra deles. O que é que isso quer dizer? Eles tanto serviram para explicar a sociedade em que eles viveram naquele momento, como eles servem ainda hoje, o modelo teórico, metodológico que eles construíram, ainda hoje pode ser considerado atual. Ou seja, ainda hoje se pode usar referenciais das obras desses autores para explicar alguns fenômenos da nossa sociedade. Isso não quer dizer que eles se encaixem perfeitamente na sociedade, nas explicações sobre a sociedade que nós temos hoje. Logicamente que nesses 3 séculos a sociedade foi se desenvolvendo, foi se transformando, os fenômenos foram se transformando também. No entanto, é um jogo de mudanças e permanências, em que as categorias que eles criaram acabam servindo também para explicar o momento atual por alguns aspectos. Então, os clássicos da sociologia, os autores considerados clássicos da sociologia, os pais fundadores da sociologia, são o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber. Desses 3 autores, o Emile Durkheim, que a gente vai começar a estudar hoje, foi o autor mais influenciado. Na verdade, foi o autor influenciado pelo positivismo do Augusto Comte. Por que ponto de vista? Pelo ponto de vista da questão da objetividade na construção do conhecimento científico. O Augusto Comte acreditava que o pesquisador ele deve se manter neutro, imparcial diante do seu objeto de estudo. O que é que isso quer dizer? Ele quer dizer que as nossas pré-noções, as nossas visões de mundo, os nossos preconceitos, eles não devem interferir no processo de pesquisa, muito menos no resultado da pesquisa. É como se o indivíduo, ao pesquisar, se despisse das suas roupas para incorporar a veste
da construção do conhecimento, ou seja, ele só vai conhecer aquela realidade em que ele está estudando. Ele não vai deixar tudo aquilo que ele já recebeu de conhecimento anterior interferir na construção desse pensamento. Então, todos esses três autores, Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber, eles analisam praticamente o mesmo tipo de sociedade, a sociedade que sofre os efeitos da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. No entanto, cada um deles vai ter uma visão diferenciada sobre a sociedade. Os efeitos dessa sociedade vão ser vistos de forma positiva, mais positiva por uns e mais negativa por outros. O conhecimento vai ser visto apenas como uma forma de construir essa sociedade, a sociologia vai ser vista mais como uma forma de construir conhecimento por uns e mais como uma forma de intervenção social por outros, como no caso do Karl Marx, que além de construir uma ciência para analisar a sociedade, ele acha também que essa ciência deve servir como parâmetro para intervenção social, para mudança social. Então, o foco de análise dos três autores é o mesmo: os efeitos da sociedade, os efeitos da Revolução Industrial e da Revolução Francesa para a sociedade europeia naquele momento. No entanto, cada um constrói a sua teoria por um ponto de vista diferente. Para esses três autores, o objeto da sociologia ele vai ser diferente. Cada um deles vai perceber esse objeto por um ponto de vista diferente. O Emile Durkheim, que já nasceu em meados do século XIX e faleceu nas primeiras décadas do século XX, ainda por volta da questão do período da Primeira Guerra Mundial, vai dizer que o objeto da sociologia são os fatos sociais, que a gente, na verdade, é um dos conteúdos da aula de hoje. A gente vai entender o que o Durkheim chama de fato social. E para ele, o método deve ser a explicação desses fatos sociais. O Max Weber, que já nasceu aí um pouco depois do Emile Durkheim, mas também na segunda metade do século XIX, falecendo também num período próximo ao período do Emile Durkheim, 1920, tanto é que nas obras desses autores a gente vai perceber mais ou menos eles dialogando entre eles, não de forma direta, mas como se estivesse falando de forma indireta com relação à obra do outro, certo? O Max Weber, que viveu praticamente o mesmo período aqui do Emile Durkheim, vai dizer que o objeto da sociologia é a ação social e o método é a compreensão do sentido dessa ação social. Quando a gente for estudar o Max Weber, a gente vai entender melhor o que é a ação social e o que seria a compreensão do sentido dessa ação para ele. Já o Karl Marx é um pouco anterior a eles. O Karl Marx nasceu e morreu ainda no século XIX. Ele nasce no início do século XIX e morre já nos últimos anos do século XIX. Para o Karl Marx, o objeto de estudo da sociologia deveria ser as classes sociais e o método deveria ser a dialética, que aí a gente também vai passar a entender melhor isso quando a gente for discutir o Karl Marx. O Emile Durkheim, que a gente está vendo aqui nessa imagem, ele constrói uma série de conceitos que são considerados básicos, fundamentais para entender a sociedade. E aí, um dos principais conceitos do Emile Durkheim é o conceito de fato social, que ele vai dizer lá num livro que ele produziu sobre o método da sociologia. O nome desse livro é As Regras do Método Sociológico. Ele vai dizer que a sociologia é a ciência dos fatos sociais. A gente vai entender daqui a pouco o que são fatos sociais. E aí, a partir disso,
o Émile Durkheim vai construindo uma série de outros conceitos para tentar entender e explicar as sociedades, tanto as sociedades pré-industriais quanto a sociedade industrial. Então, conceitos que são fundamentais na obra do Émile Durkheim são coerção social, consciência coletiva, divisão social do trabalho, solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, direito repressivo, direito restitutivo, fato social normal e patológico, anomia, suicídio. Todos esses são conceitos fundamentais para a gente tentar entender a obra desse autor. E durante as próximas aulas, a gente vai ver cada um desses conceitos. A gente só vai ver agora aqui um pouco, antes de entrar no conceito de fatos sociais, um pouco do contexto histórico, do período em que viveu e em que produziu o Émile Durkheim. Então é o seguinte, o Émile Durkheim ele viveu no período que vai da segunda metade do século XIX, como eu falei para vocês, ele já nasce na segunda metade, meados da segunda metade do século XIX, e ele viveu até mais ou menos o período final da Primeira Guerra Mundial. Então, ele tanto entendeu ali, ele viveu e tentou entender os fenômenos pós-revolução industrial, como ele viveu esses momentos que antecederam, essa tensão que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Então, ele viveu o início da Terceira República na França, e aí, uma das coisas que é fundamental, uma das coisas que são fundamentais da obra do Émile Durkheim é isso que eu estou circulando aqui nesse momento. O capitalismo consolidado e suas contradições. Então, o que é que o Durkheim vai tentar entender naquele momento? O progresso tecnológico que o capitalismo vai trazer, e o Durkheim não vê isso de forma negativa, só para a gente botar assim, num patamar de comparação, o Karl Marx vai ver esse progresso tecnológico como de uma forma um pouco mais negativa do que o Émile Durkheim. O Émile Durkheim vai perceber isso de forma positiva, dizendo que esse progresso tecnológico ele está trazendo solidariedade social. E aí a gente vai ver mais adiante também nas próximas aulas, não na de hoje, o que seria solidariedade social para ele. Não é esse sentido que a gente costuma usar de solidariedade no nosso cotidiano. Solidariedade como um processo em que as pessoas se ajudam, em que as pessoas colaboram para melhorar a vida das outras. Tem a ver com colaboração, mas não nesse sentido de melhorar a vida das pessoas. Então, o Émile Durkheim vê o progresso tecnológico por um ponto de vista positivo. Uma outra coisa que ele está analisando é a questão da produtividade nas fábricas, mas não num sentido econômico como Karl Marx vai fazer, para mostrar as desigualdades sociais. O Émile Durkheim vai ver essa produtividade nas fábricas também por um processo positivo, que também tem a ver com o progresso tecnológico e com a questão da solidariedade social. E, por fim, a Comuna de Paris. O que foi a Comuna de Paris? A Comuna de Paris ela foi considerada um levante que aconteceu em Paris, resultado de um conflito entre a França e a Prússia, logicamente que em 1871, como está aparecendo aqui, 18 de março de 1871, e a Comuna de Paris ela vai ser considerada o primeiro governo operário de fato na história. Ele durou, existem muitos conflitos de ideias com relação ao período em que perdurou a Comuna de Paris. Algumas pessoas falam entre 10 dias até outras falarem a 72 dias. Então, a Comuna de Paris, teoricamente, teria durado
de 10 de março de 1871 a 28 de maio do mesmo ano, certo? Então, teria sido o primeiro governo operário de inspiração socialista no mundo inteiro, não só na França, no mundo inteiro. Então, é o seguinte, todo esse contexto histórico da Revolução Industrial e também desses movimentos insurrecionais de trabalhadores na França naquele período, vai acabar interferindo na obra e na visão que o Émile Durkheim vai construir na sua análise sociológica. Então, outra coisa aqui, como o Émile Durkheim ele vai se preocupar de tentar entender, de certa forma, uma situação de desordem social na França naquele momento, porque o Émile Durkheim ele nasce na França, ele vai viver a sua vida inteira na França, ele vai tentar entender esse contexto de perturbação social que a França estava passando naquele período. Se vocês lembrarem lá das nossas primeiras aulas, quando a gente discutiu a Revolução Francesa, a gente vai ver que a Revolução Francesa ela serve de objeto de estudo e de movimento histórico para o surgimento da sociologia, justamente porque ela vai perturbar a sociedade francesa daquele momento. São muitas coisas novas, coisas que estão surgindo naquele momento, que as pessoas começam a querer tentar entender. E na aula passada também, quando a gente discutiu o positivismo, a gente falou disso, que o positivismo ele tentava entender essa sociedade desordenada que surgiu a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Então, o Émile Durkheim está preocupado com isso daqui, ó, com o estabelecimento de uma nova ordem social. Por quê? Porque a França, além da Revolução Francesa, além da Revolução Industrial, estava passando por um processo revolucionário muito forte relacionado à Comuna de Paris. E o Émile Durkheim, ele carrega consigo pensamentos que também, em certo sentido, são conservadores. Conservadores por quê? Porque todo aquele progresso econômico que estava sendo vivido estava sendo ameaçado por uma desordem social muito forte, certo? Por conta justamente desses levantes dos trabalhadores que conseguiram, inclusive, implantar um governo de operários na França, mesmo que tendo sido por um curto período de tempo. Então, o conservadorismo via isso de forma negativa. Por quê? Porque todas essas rebeliões, essas revoltas, eram vistas como desordem social que acabavam comprometendo a ordem econômica, o desenvolvimento, o progresso econômico. Lembra do que a gente viu com o positivismo. O lema era ordem e progresso. Ordem social para que se pudesse ter progresso econômico. Então, toda a reforma social para o Émile Durkheim deve ser baseada em conhecimento prévio e científico da sociedade, e não numa ação política. O que ele está querendo dizer com isso? O conhecimento ele tem que servir de base para a transformação social, mas não para uma ação política que vá transformar a sociedade de forma agressiva ou de forma revolucionária. Nesse sentido aqui, a gente percebe, de certa forma, o Émile Durkheim dialogando com a obra do Karl Marx, mas dialogando num sentido de criticando a obra do Karl Marx. Por quê? Porque o Karl Marx utilizava o conhecimento para a transformação social. A sociologia para o Karl Marx deveria servir como um instrumento para levar os indivíduos a fazer a revolução e transformar a sociedade. Então, para o Émile Durkheim, não. O conhecimento deveria ser uma base científica para a transformação social, mas não no sentido de uma ação política revolucionária. Uma outra coisa é que o Karl Marx, o Émile Durkheim, ele vai colocar que a sociologia ela deve levar o indivíduo a conhecer cientificamente a sociedade.
para tentar resolver essas questões sociais. E nisso, o Emile Durkheim ele vai se inspirar nas ciências naturais, na forma como as ciências naturais conhecem o seu objeto de estudo ou tentam conhecer o seu objeto de estudo. O que é que o Emile Durkheim vai fazer? Ele vai aproximar o conhecimento que ele tenta produzir do conhecimento já produzido, principalmente pela biologia. Por que isso? O que a sociologia tem a ver com a biologia? Se a gente tentar olhar os fenômenos estudados por cada um, parece não ter nada a ver. Mas por que o Emile Durkheim faz isso? Porque ele acredita que usando os métodos da biologia, ele vai conseguir dar um caráter de cientificidade, ou seja, ele vai fazer com que a sociologia se torne uma ciência mais científica, mais rápido possível. Por quê? Porque nesse período a biologia já era considerada ciência e já era considerada consolidada como uma ciência. E a sociologia ainda estava seguindo um caminho para se consolidar como ciência. Então, o que é que o Emile Durkheim vai fazer? Ele vai tentar aproximar a sociologia da biologia nesse sentido de tentar fazer com que a sociologia se consolidasse como ciência. Qual é o método de estudo da biologia? Justamente por lidar com seres como plantas, como animais, ou como o ser humano, mas de não se envolver com esses seres da forma como a sociologia se envolve, ou seja, o indivíduo, ao estudar o corpo humano, ele não deixa as suas emoções, os seus preconceitos, as suas pré-noções interferirem no conhecimento que ele vai produzir. O ser humano, o corpo humano, os órgãos, o funcionamento dos órgãos, não vão interferir emocionalmente naquilo que eu penso. Como isso vai acontecer na sociologia. Mas, inicialmente, o Emile Durkheim achava que era possível estudar a sociedade de forma neutra, da mesma forma que a biologia estudava os seus fenômenos. Então, por exemplo, se eu ia estudar, por exemplo, o fenômeno da prostituição, eu teria que estudar o fenômeno da prostituição abandonando todos os meus princípios religiosos, todos os meus princípios familiares para tentar estudar a prostituição somente da forma como ela se manifesta. Como se fosse possível estudar, como se fosse possível o indivíduo estudar, abandonando totalmente tudo aquilo que ele pensa e conhecendo o objeto somente da forma como ele é. Isso se chama objetividade científica, que para as ciências naturais, para a biologia ou para as ciências exatas, é muito mais fácil de atingir. Por quê? Porque elas não estão lidando com a interação entre as pessoas, certo? Essa interação acaba nos modificando. A gente, de certa forma, deixa as nossas visões de mundo serem permeadas ou permearem o nosso objeto de estudo na sociologia, enquanto que nas ciências exatas e naturais, não. Em matemática, 2 mais 2 são 4, certo? E sempre vão ser 4. Nas ciências sociais, para utilizar esse objeto que eu citei para vocês aqui, que é a questão da prostituição, as coisas não vão ser tão objetivas assim. Por quê? Porque pode ser que alguns valores pessoais meus interfiram no conhecimento científico que eu estou produzindo. E isso vai acabar interferindo no resultado que eu vou atingir da minha pesquisa. Se eu deixo muito essas minhas pré-noções interferirem, eu posso comprometer o resultado do meu estudo. Digamos que eu seja de uma determinada religião que vê a prostituição de uma forma totalmente negativa. O que vai acontecer aí? Se eu deixo essas minhas pré-noções interferirem, eu vou deixar
fazer com que o meu estudo não saia um estudo científico sobre a prostituição, mas que o meu estudo sirva somente para eu impor a minha visão religiosa sobre a prostituição. Nas ciências naturais, isso não acontece, certo? Porque não há essa interação de sentimentos, de visões de mundo, de valores que pode haver na sociologia. Então, Ernesto, estás dizendo que o pesquisador, segundo a visão do Durkheim, não pode deixar a sua visão de mundo interferir de forma nenhuma, que é possível conhecer de forma totalmente objetiva e neutra. Na visão do Emile Durkheim, sim. Mas só que hoje as ciências sociais, não só a sociologia, como a antropologia, a ciência política e várias outras ciências sociais, sabem que em alguma medida o pesquisador vai deixar influenciar-se ou vai influenciar o seu conhecimento por algum valor seu ou algum valor que ele adquiriu. O que eu estou dizendo é que nas ciências sociais, hoje, certo? Não considera-se a possibilidade de objetividade científica por completo, mas que o cientista social ele deve ao máximo buscar o conhecimento sem deixar que as suas visões de mundo interfiram sobre ele. Ao máximo. Isso não quer dizer que ele vai conseguir, em sua totalidade, fazer isso. Então, prosseguindo o contexto histórico do desenvolvimento da obra do Emile Durkheim, o que é que o Emile Durkheim tenta? Fazer uma ciência social neutra, livre de visões de mundo. Ele faz uma leitura conservadora da crise social do seu tempo, acreditando ser provocada pelo desregramento. Os valores morais eles vão ser muito importantes para a gente entender a obra do Emile Durkheim. Ele, diferente do Karl Marx, não percebe todas aquelas crises, aqueles problemas vivenciados pela sociedade naquele momento como resultado de questões econômicas. O desregramento que o Emile Durkheim fala aqui é um desregramento de valores morais. Ele acha que o problema da sociedade é um problema moral. As instituições sociais teriam perdido força e, com isso, teriam perdido controle sobre os indivíduos. Então, o problema da sociedade teria sido um problema moral e não um problema econômico. Então, as crises provocadas naquele momento seriam crises morais. Por isso, na obra dele, ele não utiliza a teoria das classes sociais, que é a teoria desenvolvida pelo Karl Marx. O Emile Durkheim vai falar muito de educação para a vida moral, de educação para uma sociedade que consiga se tornar uma sociedade ordenada, baseada em valores morais gerais para essa sociedade. A gente vai ver agora aqui só uma visão geral sobre as principais obras do Emile Durkheim. Então, uma das grandes obras do Emile Durkheim é a obra da divisão do trabalho social. Uma obra importantíssima em que ele vai comparar o modelo de funcionamento de uma sociedade pré-industrial com uma sociedade industrial. E é justamente nessa obra aqui que o Emile Durkheim vai desenvolver categorias fundamentais da obra dele, como a categoria solidariedade mecânica, a categoria solidariedade orgânica, onde ele vai discutir o direito repressivo e o direito restitutivo, onde ele vai discutir a categoria anomia, que a gente vai falar mais adiante sobre ela e que é importantíssima na obra dele. Uma grande obra do Emile Durkheim é a obra As Regras do Método Sociológico. É uma obra de 1895 e é nessa obra aqui que ele vai condensar as ideias dele sobre como ele acha que o sociólogo deve agir
quando está construindo conhecimento, quando está pesquisando. Então, As Regras do Método Sociológico é uma obra de método do Emile Durkheim. Em 1897, ele escreveu um livro chamado O Suicídio. Por quê? Porque a Europa, naquele momento, vai passar por uma situação quase que epidêmica de suicídios. E aí ele vai tentar entender o que estava acontecendo e os motivos pelos quais as pessoas se suicidavam. E aí ele vai entender, ele vai explicar que esse suicídio ele vai variar. Ele pode ser desde um suicídio anômico, que a gente vai ver depois, como um suicídio altruísta por ter tanta coesão social que os indivíduos acabavam se matando por problemas que eram gerais da sociedade, ou pode ser um suicídio egoísta. Nessa obra, o Emile Durkheim vai explicar o funcionamento do suicídio na sociedade europeia daquele momento. E aí, já no século XX, ele vai escrever um livro chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, que é um livro que se usa bastante em antropologia. Ele vai tentar explicar como teria surgido a religião. Por isso, as formas elementares da vida religiosa. Ou seja, ele vai tentar explicar a religião desde as formas mais primitivas e mais simples que existiram na humanidade. A primeira contribuição da obra do Emile Durkheim, que está lá no livro As Regras do Método Sociológico, é a preocupação dele em estabelecer para a sociologia um objeto de estudo, que vai ser o fato social, e um método de estudo que seria a explicação desse fato social, mas uma explicação neutra e objetiva, uma explicação em que o indivíduo vai observar esse fato social como uma coisa, ou seja, como algo exterior a ele, como se ele não tivesse nenhum conhecimento sobre aquele fato social. E aí essa explicação é uma explicação neutra, no sentido de que o indivíduo ele vai lá, o sociólogo ele vai lá explicar aquele fenômeno como ele é. O que seria isso mais ou menos? Seria, eu, por exemplo, só para usar mais uma vez o objeto aqui, a prostituição, eu explicar o fenômeno da prostituição, como ela acontece, como vivem as pessoas que praticam a prostituição, o porquê que elas praticam a prostituição, quais são as consequências, que tipo de relações sociais, além das relações de sexo e de dinheiro, se envolvem naquele fenômeno, sem que eu deixe as minhas visões de mundo, as minhas visões religiosas, os meus valores morais interferirem naquele conhecimento que eu estou querendo produzir. Então, o objeto seria o fato social, que tem algumas características básicas para poder ser fato social, a gente vai ver mais adistante, e o método seria a explicação. Isso a gente pode encontrar no livro dele, chamado As Regras do Método Sociológico. Então, o que seria fato social para o Emile Durkheim? Então, o Emile Durkheim vai dizer que nem tudo que acontece na sociedade é fato social. O que seria o fato social para ele? Toda maneira de pensar, de agir, de sentir e de se comportar na sociedade que é geral, que é exterior ao indivíduo ou que é coercitivo, ou seja, que exerce uma determinada força, o indivíduo se sente praticamente obrigado a agir, a interagir naquele campo social a partir daquele fato. Por quê? Porque a sociedade exige que ele se comporte daquela forma. Então, toda maneira de pensar, agir e se comportar, que é geral, que é exterior, e a gente vai já entender por que é geral, por que é exterior e por que é coercitivo. Só para ler aqui o conceito trazido pelo Durkheim, fato social é toda maneira de fazer, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção ou coação exterior, ou ainda que é geral no conjunto de cada sociedade, tendo ao mesmo tempo existência própria, independente das manifestações
individuais. Lá na frente, a gente vai dissecar esse conceito com as características generalidade, exterioridade e coercitividade, para a gente entender melhor. Fato social também, para o Durkheim, seria o quê? Um fato social consiste em maneiras coletivas, se vocês observarem, o Durkheim sempre está falando de generalidade ou de coletividade, certo? Maneiras que atinjam a sociedade ou parte dela. Maneiras coletivas de pensar, sentir e agir, exteriores ao indivíduo e dotadas de um poder de coerção em virtude do qual se lhe impõe, certo? A gente vai dissecar essas características aqui, que vai ficar mais fácil para a gente entender um fato social. Então, a gente falou de generalidade ou de coletividade. O que é a generalidade? Um fato social, ele, por ser coletivo, ele é um fato social por ele ser coletivo e estar presente em toda a sociedade ou em parte dela. Só é fato social aquela manifestação social que ela é coletiva, que ela atinge uma sociedade ou grande parte dela. Então, manifestações que são puramente individuais não são fatos sociais. Vamos pegar aqui, por exemplo, para ver uma forma bem simples, a questão do vestir. Ela não é geral. Toda a nossa sociedade não tem isso como um valor partilhado por todos, inclusive é lei. Quem não anda vestido em nossa sociedade acaba sendo processado por atentado violento ao pudor. Então, o vestir é um fato geral da nossa sociedade. Ele é exterior. Vamos entender agora o que é exterioridade. Quando é que um fato social é exterior ao indivíduo? Ele é exterior quando ele existe, independentemente da nossa vontade. O que é que isso quer dizer? Quando nós nascemos, não já existia uma série de regras sociais que existiam e que algumas delas, se dependesse da nossa vontade, elas nem existiriam. Na verdade, elas nem existiriam. O vestir pode ser um desses exemplos. Ele é geral, porque ele é uma regra para toda a nossa sociedade. Ele é exterior porque ele existe independentemente da nossa vontade. Se eu disser hoje, período de calor aqui em Pedreiras, é quente demais, eu não vou andar vestido, porque eu não suporto esse calor. O que é que vai acontecer? Eu vou sofrer uma punição por parte da sociedade. Então, essa regra, ela existe, ela é exterior a mim, porque ela existe independentemente da minha vontade. Que eu queira ou não, eu tenho que andar vestido. Coercitividade. O que é a coercitividade? É quando nós nos sentimos obrigados a fazer algo porque existe uma força maior que age sobre nós e que nos obriga a fazer isso. Ou seja, o fato social ele é coercitivo por ele exercer uma força sobre o indivíduo, obrigando a se conformar com as maneiras de pensar e sentir e agir da sociedade. Para usar mais uma vez o vestir. Ele é geral, porque ele é uma regra para toda a sociedade. Ele é exterior, porque ele existe independentemente da nossa vontade. Quando nós chegamos na sociedade, essa regra já existia. E ele é coercitivo, porque se eu não quero seguir aquela regra, eu vou sofrer uma sanção ou uma punição. Essa sanção ela pode ser uma lei instituída pela sociedade, ou ela pode ser somente uma regra social, algo que a sociedade pune os indivíduos por uma regra que ele feriu, mas que a sociedade não consolidou como uma lei. Ou seja, é algo que só é regra de comportamento social. Então, essa coercitividade ela pode passar tanto como uma lei, certo? O indivíduo pode pagar uma punição porque ele feriu uma lei,
como ele pode ser punido pela sociedade simplesmente pelo fato de ele ter tido um comportamento que a sociedade não aceita que ele tenha, ou seja, uma regra que fere um determinado comportamento social. Então, só para a gente condensar as ideias aqui, para tentar entender as características do fato social, para a gente aprender a classificar melhor um fato social. Um fato social, ele tem as características da generalidade, exterioridade e coercitividade. Generalidade, porque é fato social tudo aquilo que é coletivo, que é geral ou que atinge praticamente toda uma sociedade ou parte dela. É exterior porque existe, independentemente da nossa vontade. Ou seja, quando nós nascemos, esse fato já existia. Ele é coercitivo porque nós somos obrigados a seguir aquilo sob pena de pagar uma determinada punição, que pode ser cadeia, no sentido de ferir uma lei, como pode ser o preconceito, como pode ser a exclusão social, como pode ser a rejeição social, no caso de ter ferido uma regra social, uma norma social que não é lei. Então é o seguinte, para a gente tentar ver outros fenômenos que são fatos sociais, a gente pode citar o exemplo da educação. A educação ela é geral porque ela deve ser para toda a sociedade. Ela é exterior porque ela existe independente da nossa vontade. E ela é coercitiva porque se a gente não procura se qualificar, a gente vai pagar uma punição social. A gente vai para a cadeia porque não estuda? Não. Mas a sociedade vai nos excluir, mas a sociedade não vai nos dar o emprego de melhor qualidade, mas a sociedade não vai nos pagar bem pelo trabalho que a gente realiza, porque a gente não ganhou qualificação social. Então, a educação ela é um fato social, porque ela também, ela é geral, ela é exterior, ela existe independente da nossa vontade e ela também nos faz pagar uma determinada sanção social, uma determinada punição social. Então, para o Durkheim, o objeto da sociologia seria o fato social. Por quê? Porque ele é coletivo. O Durkheim ele tenta o tempo todo diferenciar a sociologia de outras ciências, principalmente da psicologia. E aí, justamente por isso, ele vai dizer que um fato social ele é geral e ele é coletivo, porque as manifestações individuais elas não são objeto de estudo da sociologia. As manifestações individuais elas devem ser estudadas pela psicologia. O que deve ser objeto da sociologia é tudo aquilo que é coletivo, que é geral em uma determinada sociedade. Então, o Durkheim ele tem essa preocupação de definir como objeto de estudo da sociologia tudo aquilo que faz parte da coletividade. Ele vai tentar entender e explicar como esse fenômeno faz com que a sociedade pese sobre o indivíduo. A visão do Emile Durkheim, diferente do Karl Marx, ou diferente do Max Weber, é de que a sociedade ela exerce um peso muito forte sobre o indivíduo. O que é que ele quer dizer com isso? Que praticamente o indivíduo em sociedade só reproduz aquele comportamento que a sociedade espera dele. Ele está querendo dizer que nós não somos totalmente autônomos com relação à sociedade. A gente ouve alguns indivíduos dizer assim, eu sou assim porque eu sou assim, porque eu quero ser e eu nunca vou mudar. Isso é totalmente contra a forma de pensar do Emile Durkheim. Por quê? Porque o Emile Durkheim acha que nós somos como a sociedade exige que nós sejamos. Por quê? Porque ele diz que aquilo que a gente vive é geral para toda a sociedade e é coercitivo.
nós agimos como a sociedade espera que a gente haja. Por isso a gente se veste. Por quê? Porque a sociedade espera que a gente se vista. Por isso que a gente se educa, porque a sociedade espera que a gente se educa. A sociedade nos impõe, por exemplo, padrões de sexualidade, masculino e feminino. Quem não está dentro desse padrão é tido como um ser andrógeno, como um ser visto pela sociedade de uma forma diferenciada. Por exemplo, é o heterossexual, é o homossexual, é o bissexual, é o transexual, é o transgênero, é aquele indivíduo que não está dentro do padrão de masculinidade e de feminilidade que a sociedade exige. O que é que a sociedade vai fazer com essa pessoa? Vai exercer uma força sobre essa pessoa para que ela fique dentro do padrão. E quem não fica dentro desse padrão, o que é que vai acontecer com ela? Vai pagar uma punição. O indivíduo é preso por isso? Não. Mas o indivíduo ele acaba sendo discriminado, ele acaba sendo agredido fisicamente, ele acaba sendo excluído da sociedade. Então, o que é que o Durkheim vai dizer com isso? Que existe um padrão social, que é justamente quando os fatos sociais eles são gerais, que o indivíduo ele é levado a ser enquadrado dentro desse padrão social, certo? E aí o que é que vai acontecer? O que é que vai fazer com que o indivíduo seja enquadrado nesse padrão social? É essa força que a sociedade vai exercer sobre ele. E de onde vem essa força? Essa força vem do Estado, essa força vem da religião, essa força vem da educação, essa força vem da família, essa força vem de todas as instituições sociais que vão exercer um certo poder sobre o indivíduo, obrigando a seguir um determinado padrão social de vestimenta, de moda, de sexualidade, de religião, de crenças, de educação. E quando o indivíduo foge desse padrão social, a sociedade vai puni-lo por isso. Certo? Então vocês entenderam o peso que o Durkheim dá sobre nesse exercício da força da sociedade sobre o indivíduo? Para ele, para o Durkheim, o indivíduo reproduz muito aquilo que a sociedade espera dele. Então, ele dá pouca margem para o indivíduo se movimentar dentro da estrutura social. O que o Durkheim fala muito é sobre sociedade, sobre coletividade, e não sobre individualidades, certo? Então, para o Durkheim, nós seríamos mais ou menos como marionetes na mão da sociedade. Nós reproduziríamos aquilo que a sociedade exige de nós. É exatamente assim? Não, a gente percebe que não é exatamente assim, porque, apesar de existir uma força muito grande da sociedade sobre os indivíduos, essa força, em muitos casos, ela é rompida. E o que é que vai acontecer? A sociedade vai se transformar. Por muito tempo, as mulheres não deveriam ser belas, recatadas e do lar. Por muito tempo, os pais não escolheram os seus maridos. Por muito tempo, elas não foram impedidas de ir ao mercado de trabalho. E o que acontecia com elas quando elas tentavam romper com isso? A força vinha forte sobre elas. Certa sociedade discriminava-as, certo? O padrão que a gente tem hoje é esse? Não. As mulheres se organizaram, elas criaram um movimento feminista, elas lutaram por seus direitos e hoje o que é que acontece? Um padrão de feminino totalmente diferente do que tínhamos no passado, certo? Então, isso é a prova de que a sociedade se transforma. Apesar de que ela exerce uma força muito grande sobre os indivíduos, ela vai se transformar. Os indivíduos nunca vão permanecer os mesmos o tempo todo. Então, é inegável que a sociedade cria padrões sociais e tenta incluir os indivíduos nesse padrão. É inegável que a sociedade pune os indivíduos que fogem desse padrão. No entanto,
esse padrão ele vai ser transformado. E ele vai ser transformado como? Justamente pela interação do indivíduo com as estruturas sociais. Então, o indivíduo muda a sociedade porque ele muda o seu pensamento, porque ele muda o seu comportamento. Então, ele vai ser capaz de transformar as estruturas sociais. De tempos em tempos, isso vai sendo ressignificado. Então é o seguinte, gente. Quando pensarem no Emile Durkheim, pensem sempre na questão dos fatos sociais como fatos gerais, como coletividade, e principalmente como coletividade pesando sobre o indivíduo, certo? Pesando, obrigando o indivíduo a seguir um determinado padrão social. E isso vem para o Durkheim através de uma outra categoria que é importante para ele, que é a questão dos valores morais. Entenderam? Os valores morais vão ser fundamentais para socializar o indivíduo, para enquadrar o indivíduo dentro do padrão social que a sociedade exige e espera que ele tenha. Por hoje, a gente fica no conceito e nas características de fatos sociais. A partir da próxima aula, a gente vai discutir outras categorias fundamentais para a gente entender a obra do Emile Durkheim e para a gente entender até por que ela é importante para a educação. Obrigado e até a próxima.